Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão, o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Pois é, finalmente chegou aqui este bloco que eu estava aguardando com muita vontade para falar sobre não monogamia, sobre afetos, afetividades, sem perder de vista o tema da anticolonização. Não dá para a gente falar sobre relações afetivas, pelo menos na minha perspectiva, né? Não dá para a gente falar isso se a gente não coloca no debate o questionamento sobre o racismo, sobre a transfobia, misoginia, patriarcado, sobre corporeidades, gordofobias, por exemplo, pessoas com deficiências, pessoas neurodivergentes, neurodiversas. Como que a gente vai falar sobre afeto, sendo que o afeto ele passa e perpassa o nosso corpo, se a gente não considera outras corporeidades? Então, este bloco que se inicia com este episódio quer um pouco falar sobre isso, né? Sobre que tipo de não monogamia é essa que a gente está querendo propor aqui, discutir aqui neste bloco do Devaneios Filosóficos. Mas, considerando que você me conhece há pouco tempo, então que você chegou nesse podcast por indicação, acho por bom tom me apresentar, pelo menos para apresentar esse bloco junto e falar um pouco de mim rapidamente. Eu sou Andreone Teres Medrado, sou uma pessoa não binária, tenho me identificado cada vez mais com o uso de pronomes femininos, mas também, se você quiser usar pronomes neutros, pode usar. Eu só não estou usando mesmo e não quero usar, e não quero que usem comigo pronomes masculinos, ele, dele, para ele, por ele, tá bom? E na minha formação, eu tenho passado por algumas áreas, tenho transitado em lugares diferentes. Tenho passado pela minha primeira graduação, que foi em Ciências Biológicas. Adoro biologia, acho uma coisa muito interessante. Aí depois disso eu fui fazer o meu mestrado. Eu fiz o meu mestrado pela USP, eu fiz o meu mestrado em neuroendocrinologia comparada, neuroanatomia comparada. Estudei a migração de neurônios, como que neurônios são formados, em que lugares do cérebro, principalmente os neurônios relacionados com a reprodução, os neurohormônios da reprodução, então assim, é outra coisa que eu gosto muito. Aí depois, mais pra frente ali na minha carreira, eu quis ir para outra área. Eu vi o que tinha na cabeça, né, no cérebro ali por dentro, eu queria pensar assim, tá, os neurônios eu entendi, são muito legais e bacana. Mas como que pensa o pensamento? Como que o pensamento acontece? Como que os estímulos externos e a sociedade como um todo produzem o nosso pensamento e a nossa percepção no mundo? Foi aí que, entre várias escolhas que eu fui fazendo ao longo da vida, vai lá, Andreone escolhe cursar psicologia. Fiz psicologia na USP também. E também fiz o meu doutorado, que eu entreguei a minha tese tem uma semaninha. Então logo defendo o doutorado, já serei doutora e estamos aqui para discutir tudo isso. Mas além disso tudo, eu sou uma pessoa negra, abrindo aqui um parênteses, né, para falar que estou gravando aqui na minha casa, no meu espaço de gravação, mas que não está isento de sons da rua e de pessoas e de coisas acontecendo, porque isso faz parte do jogo, da vida, faz parte da vida o que está acontecendo ao redor, tá? Então qualquer som por aí, releva que faz parte da vida real. Mas voltando, né, eu sou uma pessoa negra, de origem periférica, eu nasci no estado da Bahia, vim pra cá com 2 anos de idade, eu, mais meu irmão e a minha irmã, e meus pais. E aqui nós nos constituímos enquanto família, depois nasceram outros irmãos aqui, irmãs. E eu sou essa pessoa que vim de outro estado, sempre numa situação muito escassa de dinheiro, uma família grande, né, em um outro estado, todas essas questões. E também é que tem essa questão que eu fui uma pessoa muito religiosa por um bom tempo da minha vida. Fui uma pessoa religiosa protestante da congregação cristã no Brasil. Aquela igreja cinza do véu. Hoje não sou mais dessa igreja, na verdade não sou de igreja nenhuma, sou ateia, ou se preferir, eu sou uma pessoa cética, não acredito nessas questões religiosas. E tenho falado sobre a vida a partir também desse lugar de uma pessoa negra, periférica,
hoje uma pessoa trans, se identificando enquanto uma pessoa trans hoje. E também nesse percurso todo eu fui querendo questionar a sociedade, porque muita coisa nunca fez sentido para mim. Quando eu começo a questionar a religião, a heterossexualidade, eu não sou uma pessoa heterossexual. Quando eu começo a questionar os regimes que estão ali controlando o sentimento das pessoas e o que faz com que essas pessoas se produzam dentro de uma normatividade, se produzam dentro de uma lógica de Estado, uma lógica religiosa, uma lógica de discurso. Eu começo no meu blog Devaneios Filosóficos, tem lá no meu primeiro episódio desse podcast todo, eu conto um pouco a história do Devaneios Filosóficos. E a partir daí, produzindo devaneios filosóficos, criticando sociedade, criticando normatividades, que o meu debate vai se aprofundando. Então, desde 2017 que eu escrevo no blog Devaneios Filosóficos, mas desde 2015 que eu começo a publicar coisas de fato na internet, ou seja, 9 anos, né, fazendo essas escritas, teorizando na minha cabeça, vozes da minha cabeça, eu venho pensando sociedade. E como não seria diferente, quando a gente começa a questionar a sociedade a partir de vários pontos de vista e colocando intersecções como raça, gênero, classe, religiosidade, religião, estado, corpo, como a gente vai se percebendo nesse mundo, não tinha como isso não passar pela própria noção de afeto. Já que o afeto é aquilo que atravessa o nosso corpo, de um jeito ou de outro, na ida ou na volta. Não tem nada que não passe pelo corpo direta ou indiretamente no conceito de sociedade. Tudo que acontece no mundo, de uma certa maneira, vem para o nosso corpo, para o corpo de outros organismos e outros animais, e isso mexe com o nosso afeto. Tudo nos afeta. Eu fiz até um parágrafo uma vez. Lá no dia 8 de dezembro de 2020, eu escrevi um texto, e esse texto fala a seguinte coisa, né? Abre aspas. O produto mais cobiçado pelas várias humanidades é o corpo. Não existe sequer uma sociedade humana na qual o corpo, seja ele qual e como for, não seja um objeto comercial e comercializável. O corpo é, e sempre será, a fonte ou receptor de mecanismos sociopolíticos e socioculturais. Todos os corpos são, para além de indivíduos, pessoas e sujeitos, objetos políticos. E não há corpo fora do sistema, bem como não há sistema sem corpos. No dia em que essa dinâmica mudar, no momento em que os corpos forem retirados do sistema, mudará então toda a nossa noção já imaginada e imaginável do que é a humanidade. Quiçá ela deixe de existir ou, no mínimo, seja radicalmente reinventada. Essa fala eu escrevo para chamar de prenúncio da minha filosofia, que é quando eu começo a teorizar a respeito mesmo da nossa sociedade, como que a nossa construção enquanto sociedade é feita majoritariamente do modo em que, não sendo uma pessoa muito voltada para o ser humano, sabe? Antropocêntrica, vamos chamar assim, onde só o ser humano tem importância, onde tudo que acontece na vida, no mundo, diz respeito ao ser humano, não é sobre isso. Eu acredito que todas as formas de vida, desde vegetais, fungos, animais e qualquer outras características, elas participam da construção do que é uma humanidade. A humanidade não é nascida na Grécia, vamos deixar isso bem colocado, ela não é feita só de ser humano e ela também não é produzida só num formato onde existe uma sociedade humana. Tudo ao nosso redor afeta, e pensar em tudo isso é pensar em como nós, enquanto criaturas pensantes nesse sistema organizado por sociedades, podemos questionar certas construções que por muito tempo foram pautadas como a verdade única. E é nesse sentido que eu quero pensar também a não monogamia. É nesse sentido que eu quero discutir também os afetos, as relações, as ideias que a gente tem sobre o nosso próprio desejo. Teve um texto que chama Relacionamento Aberto, Pequenas Questões de um Grande Tema. Digamos que no âmbito da internet, esse foi um dos primeiros textos que eu escrevi sobre o assunto. Foi lá em 27 de janeiro de 2019. E eu coloquei esse texto
Lá naquela época, para a gente discutir naquele momento a noção de relacionamento aberto, a noção de propriedade do corpo, ou coisa do tipo. E foi ali que começa, né, as inquietações de como pensar sobre isso. E por mais que hoje eu problematize a noção de relacionamento aberto, por mais que hoje eu problematize esse ideal de relação aberta, como também uma parte que pode vir junto da monogamia, naquele momento eu estava pensando em relacionamento aberto de uma maneira que a gente já começasse a fazer as rupturas sobre o que é uma não monogamia, que mesmo que eu não desse esse nome na época, eu estava pensando ali como que a gente sai do sistema que a gente vive. Como que a gente sai dessa lógica onde a gente acredita que as coisas são nossas, que as pessoas nos pertencem, que o afeto deve ser colocado nessa chave em que existe um destinatário para nossa felicidade, um corpo destinatário para nossa felicidade, e que nós também seremos o destino do afeto, do desejo máximo de alguém. Isso acontece porque ao longo da nossa construção numa sociedade ocidentalizada ou de matriz ocidental, a gente acredita mesmo que existe esse fim para o amor, que existe essa ideia de caminho percorrido ao final do qual encontraremos a nossa recompensa. Então nós vivemos numa produção social, sociocultural, histórica, muito baseada no percurso, no discurso de ter uma compensação, de ter uma recompensa das nossas ações, e não só isso. Para ter uma recompensa nesse sistema de competição, tem que ter também uma punição. Então, quem segue os ditames da lógica social mais preponderante é aquela pessoa que também, nessa mesma lógica social, vai tentar romper a noção de colocar-se em risco, e de colocar-se em risco para perder a sua recompensa, ou seja, de ser punida. A pessoa quer ou chegar no seu objetivo e vencer, ou evitar uma punição. E vários sistemas entram nessa lógica para fazer com que isso aconteça, para fazer com que isso se fundamente. A linguagem é um desses sistemas, né? A linguagem que a gente usa no dia a dia é uma coisa que vai colocar e organizar nossa noção em relação a tudo, em relação ao outro, em relação a outra pessoa. Vocês já pensaram, por exemplo, usando o bordão, vocês já pararam para pensar, por exemplo, na necessidade que a gente tem de nomear coisas como nossas? E pode ter estudos até antropológicos para vocês olharem sobre isso, né? De como que essa nomeação possessiva pelo pronome possessivo nos faz se aproximar de uma coisa, de um objeto, de uma pessoa, e trazê-lo para mais próximo de nós e até mesmo assimilá-lo enquanto algo de desejo. Por exemplo, dizer que uma pessoa ela é minha namorada, a pessoa é minha noiva, minha esposa, meu esposo, seja lá como quiser, né? Minha mulher, meu homem, minha pessoa. Raramente isso é contestado. Ah, é minha amiga, minha mãe, meu pai. É uma coisa de posse que, dentre várias problematizações possíveis, também guarda em si aquela noção de pertencimento. Eu pertenço àquela pessoa porque aquela pessoa é minha e eu sou dela. E a gente vai nessa lógica sem se questionar muito. Mas não sei se você já reparou ou parou para pensar que isso é uma forma introvertida, né, de garantir a nossa posse sobre outra pessoa, e que na monogamia, principalmente, isso ganha um peso simbólico prático. A minha companheira, meu companheiro, meu companheiro são propriedades minhas, e não só isso. Essa propriedade, esse lugar, nos dá quase que um direito intuitivo, dentro dessa lógica monogâmica, de que nós temos o direito de regular a sexualidade, o desejo, o corpo, o afeto daquela pessoa, principalmente o afeto, e que aquela pessoa também tem sobre nós um direito de posse sobre os nossos afetos. E pensar que isso é uma forma que a gente coloca nessa posse teórica subentendida, né? Ou mesmo que a gente vai afirmar que essa lógica é mais ou menos só do plano da linguagem, mas ela vai colocar nessa construção da nossa imagem que aquela pessoa nos pertence. Como eu disse, né? Parece ser até uma característica referencial humana. Dizer que tudo que se relaciona conosco deve ser referenciado com um pronome ou a atitude prática ou simbólica de dominação, de possessividade. Meu vizinho, minha mãe, meu amigo, meu trabalho, minha coisa. Como que você se refere, por exemplo, a uma pessoa que
na linguagem aqui dos pronomes possessivos, ela é sua irmã sem dizer que ela é sua irmã? Como que você fala da sua mãe sem usar minha mãe? Como que vocês fazem esse tipo de coisa? É um desafio. E eu disse e repito, apesar desse costume referencial, a dura verdade é que ninguém é de ninguém. Por mais que nem dentro da linguagem, dentro do modo relacional esteja embutidas essas noções de possessividade, é importante a gente saber e tentar incorporar a noção de que no discurso mesmo, a posse da vida do outro não está sob o nosso domínio, a menos que a gente esteja tratando em casos de abuso, de exploração, de escravização, onde essa posse ela é produzida e fundamentada, né, por um lugar mais amplo. E pensar nesse tipo de coisa, como que a gente se relaciona em relação ao próximo, como que o nosso corpo está em relação ao mundo e o mundo em relação ao nosso corpo, faz a gente questionar coisas que eu considero fundamentais. Então, se nesse episódio aqui eu quero falar um pouco mais sobre a ideia de não monogamia como uma apresentação, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu considero muito importantes. E para quem tiver curiosidade, esses pontos que eu trago aqui agora, nesse episódio inaugural, ele não é uma coisa assim que eu inventei agora, tá? Isso é uma coisa que eu já venho problematizando há muito tempo, pensando há muito tempo, e que eles estão sistematizados, por exemplo, em um livro que chama Não Monogamia, Trânsitos entre Raça, Gênero e Sexualidade. Eu escrevi esse livro com um amigo, Juan Fernandes, antropólogo e sociólogo. Então é um livro que versa em vários contextos, né? Biologia, psicologia, sociologia, antropologia, história e filosofia também, para a gente pensar um pouco a respeito. E a gente traz ali, né, aqueles pontos que eu tenho pensado ao longo do tempo, que eu vou ler para vocês aqui, alguns pontos só para a gente ter uma orientação mais nítida do que eu quero tratar ao longo de todo esse bloco que não tem um fim previsto, mas que o começo é aqui. Mas antes, eu queria pedir para você que me escuta fazer a seguinte coisa. Separa um tempinho aí bem gostosinho, começa a seguir esse podcast, compartilha os episódios nos grupos, no Instagram, me marca nos seus stories que eu reposto, marca lá andreone.medrado, ativa o sininho para você receber sempre um episódio novo quando sair aqui e deixa lá a sua avaliação. Até 5 estrelas, o quanto você achar que vale, deixa lá, isso ajuda muito o podcast a crescer, a alcançar mais pessoas, convide pessoas para seguir o podcast, porque isso faz toda a diferença nessa propagação, que é uma propagação voluntária de conhecimento, uma propagação que aqui ela é feita gratuitamente para que vocês possam acessar, está disponível aqui no Deezer, no Google Podcasts, no meu perfil do Instagram também eu falo muito de não monogamia, no blog. Vamos ajudar e a gente em rede se complementa e se protege também. E se protege do quê, né? Se protege de um mundo que comercializa 100% do conhecimento possível, quer comercializar tudo. Então, de um modo democrático, vamos nos ajudar umas às outras, uns aos outros, que tal? Então aqui para mostrar para vocês 6 pontos importantes sobre o que é essa questão de não monogamia, eu diria o seguinte, né? Lendo aqui o que está no livro. Primeiro item. Sabemos, está na página 242, tá? Para quem quiser. Sabemos que existem pessoas em grupos enormes discutindo temas políticos e econômicos relacionados a famílias há décadas. Muitas das quais sabem bem o que fazem e estão articuladas com pautas sociais. Isso quer dizer o quê? Que nós não queremos aqui, não pretendemos, e eu não pretendo nesse episódio, nesse podcast, tutelar a construção afetiva das pessoas não monogâmicas. Não é sobre dizer qual é o jeito certo de ser uma pessoa não monogâmica. No segundo item, para além de criticar pessoas individualmente falando, dialogamos também sobre saberes que estão sendo propostos acerca de um pensar teórico da não monogamia. Ou seja, eu não quero aqui fazer uma crítica ao indivíduo propriamente dito, a menos que apareçam casos, né? Mas não é sobre isso, é sobre o sistema, com C. É sobre questionar o sistema monogâmico e inclusive questionar o sistema não monogâmico também da maneira como ele tem se difundido socialmente. O que nos leva para o item C, ou terceiro. Não é nossa intenção sugerir um modelo de pensamento não monogâmico, que se coloque como único verdadeiro. Isso seria por si um ato anti-não monogâmico. Em vez disso, chamamos a atenção para pautas que, em nossas reflexões,
mostram-se importantes de serem pensadas quando falamos das problematizações de uma não monogamia que se afaste do discurso monogâmico e supremacista branco. E aqui a gente vai para o quarto item, que é pensando no meu lugar enquanto pessoa negra e na minha politização da não monogamia, que é muito centrada também, muito baseada e influenciada pela questão racial. Não pretendemos generalizar as vivências de todas as pessoas racializadas na não monogamia. Da mesma forma, quando falamos de negritude, jamais será o nosso objetivo homogeneizar as mais variadas vivências negras e afrodiaspóricas. As diferenças devem ser respeitadas. No quinto item, não propomos exigir das pessoas que estão conhecendo a não monogamia que comecem a pensar que, para ser uma pessoa não monogâmica, tem que abordar e viver todos os aspectos apresentados e discutidos quando a gente fala de não monogamia de um modo geral. Nem sempre temos condição de problematizar tudo simultaneamente. Nossos tensionamentos servem de convite à reflexão sobre como o assunto é abordado e como, e também, e se, ele compreende vivências distintas. E aqui encaminhamos para um ponto 6 que eu considero fundamental. Uma boa motivação de eu criar esse bloco no podcast, além desses motivos que eu falei até agora, é pensar como que dinâmicas contemporâneas, e às vezes nem tão contemporâneas assim, influenciam o nosso modo de ser e de estar no mundo. E esse próximo tópico fala: inserir questionamentos ao neoliberalismo é uma estratégia política de situar onde se localizam certos discursos monogâmicos e não monogâmicos, como acontece com a individualização de questões que são, na verdade, sistêmicas. Apesar disso, uma discussão mais focada na produção de uma subjetividade neoliberal, incidindo sobre afetos e racialização, é uma excelente temática a ser aprofundada. Ou seja, esses são os pontos gerais, assim, resumindo, um conjunto de ideias que eu gostaria de tratar nesse podcast, especificamente nesse bloco. Por quê? A gente fala muito de não monogamia, né? As pessoas falam muito de não monogamia por aí. Tem crescido, tem falado que o Brasil tem sido um dos países, né, o terceiro, que mais busca sobre não monogamia na internet. Ficando atrás do Canadá e da Austrália, se eu não me engano. Mas a pergunta que eu faço é como que isso tem sido propagado, como que tem sido pensada a não monogamia. Não monogamia não é sobre número de parcerias. Não é porque uma pessoa se relaciona consentidamente, ou seja, existe um consentimento entre as partes, que você vai ter relacionamentos com uma pessoa aqui, outra ali, relacionamentos afetivos sexuais em geral, e por isso você é uma pessoa não monogâmica. A não monogamia, ela não diz respeito especificamente ou unicamente ao número de parcerias sexuais que a gente tem. E essa é uma grande coisa que eu gostaria de chamar a atenção, porque eu acho que é uma divisão muito forte que eu faço entre o modo como eu penso a não monogamia e outras pessoas que estão no mesmo alinhamento que eu, e no modo que eu considero mais hegemônico do falar não monogâmico por aí. O que eu percebo é que a maioria dos perfis, das contas, dos textos e das publicações e entrevistas sobre não monogamia ainda se concentram sobre relacionamento afetivo sexual. Isso faz parte, isso é importante, está envolvido, mas não é tudo. Não é o ponto, não é o foco, não é a centralidade do debate que eu proponho aqui. Eu quero pensar uma construção subjetiva, como que subjetivamente a gente olhando para o nosso redor, para a nossa história pessoal, mas também para a história do país, a história do Ocidente, por que não para histórias do mundo, como que as nossas relações com as pessoas foram construídas, como que as nossas maneiras de entender afeto, amor, desejo, emoção, como que isso vai sendo elaborado ao longo do tempo, para que a gente chegue onde a gente está hoje, pensando que existe inclusive a possibilidade exclusiva de um amor único. Esse mito do amor único, isso vai virar um episódio inteiro só para isso, tá? Esse mito do amor único que vai fazer as pessoas dizerem eu não consigo me relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, é uma coisa que a centralidade disso tá no sexo. Porque as pessoas, por mais que a menos que elas vivam isoladas numa caverna, elas se relacionam com várias pessoas ao mesmo tempo. E não raramente as pessoas amam mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Não, mas aí tem amor de mãe, aí é amor diferente. Eu não amo uma pessoa
que eu conheci no trabalho do mesmo jeito que eu amo a minha companhia, minha companheira, meu companheiro sexual. Ah, eu não amo tal pessoa do mesmo jeito que eu amo a minha mãe. Eu não amo a minha mãe e meu pai do mesmo jeito que eu amo a minha avó, meu avô, etc. Mas a pergunta é, qual que é, né, a separação que a gente utiliza para demarcar a diferença entre o amor chamado de mãe, de pai, de amor, de família, de seja lá quem for? E, de novo, não é sobre negar que existem essas maneiras diferentes de amar e essa maneira de sentir. Não é sobre dizer que, olha, o que você está sentindo de amor diferente por cada pessoa é mentira. Na verdade, é tudo igual. Não é sobre isso. Mas a pergunta que eu faço não é nem sobre pensar se isso existe ou não, se é verdadeiro ou não. Mas é por que que existe essa configuração que a gente aprende a fazer, por que que existe essa produção de tipos diferentes de amor e o que que caracteriza, o que que endossa essa nossa percepção. Como que a gente constrói ao longo do tempo essa noção de que realmente existe um amor diferente do outro e que determinados conceitos e contextos e influências sociais vão determinar, vão construir essa noção de que um amor, às vezes, ele tem até mais valor que outro. Como que a gente tolera coisas que vêm de uma pessoa com quem a gente se relaciona afetivo sexualmente, ou de pai, mãe, de família, mas jamais toleraria isso de uma amizade? O que que existe, né, nessa nossa maneira de amar para que isso aconteça? Esse é um âmbito. Mas, como eu disse, não monogamia e monogamia não é sobre sexualidade apenas, não é sobre exclusividade sexual. É também sobre Estado. Como que o Estado regula a transição entre fronteiras? Como que o estar entre uma fronteira e outro, pertencer a uma nação e pertencer a outra nação, também passa pela regulagem do casamento, do afeto, do amor ou da mobilização desses conceitos. Recentemente escrevi um artigo com Jarlenes Marfran e esse artigo é sobre fronteiras. O nome completo desse título seria Entre o controle de corpos e fronteiras, a cruzada monogâmica na regularização migratória no Brasil. E aí a gente vai discutir nesse percurso todo como que a ideia de monogamia participa da regulamentação estatal do seu corpo em trânsito no continente, de um país para o outro. Então, monogamia não é só sobre sexo, ela é sobre controle do Estado, é sobre o controle que tem de acesso a algumas pessoas a um plano de saúde. Por mais que hoje em dia você possa ter um plano de saúde sozinha, mas ter um plano de saúde conjunto para pessoas pobres ou em menor condição financeira de aquisição de bens, faz toda a diferença. Como que na hora de você comprar um bem, um imóvel, transferir heranças, transferir bens materiais, na hora de você fazer uma viagem a trabalho ou a estudos, na hora de você ter uma legitimidade da sua vida, da sua vivência, da sua história, o estar em casamento legalizado, por exemplo, como é o caso de um casamento de união estável, ou então de uma união que é feita em cartório mesmo, aquele casamento formalizado e tudo, como que isso te dá acesso, como que isso te dá uma fluidez não apenas legal e estatal, mas também te dá uma fluidez no sentido próprio de você ter uma imagem perante a sociedade, te dá um status. Uma colega, com seus 65 anos, me contou, né, que quando ela era muito jovem, o seu pai falava de uma rua que tinha lá no Nordeste, acho que era no Sergipe, e essa rua era chamada Rua das Mães Solteiras. E as pessoas não queriam que ninguém passasse por essa rua e também evitavam dar emprego para essas mulheres, porque foram mulheres que foram separadas, desquitadas, que é um termo que usava muito na época, e que ainda é um estigma, né? Em 2012, se eu não me engano, 2004, entre 2004 e 2012, quando eu ainda frequentava uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil, foi numa época em que minha mãe se separou do meu pai por questões de traição, né, que a monogamia também compreende isso. Minha mãe estava no culto e uma pessoa que é anciã, que é o cargo mais alto da igreja, de mais respeito e prestígio, sabia desse caso da minha mãe, que ela tinha se separado, e lá no culto, essa pessoa falou a seguinte coisa: Olha, igreja, não se casem com mulheres desquitadas, evitem casar com mulheres que já são separadas, porque você casar com esse tipo de mulher é você arrumar um abacaxi para descascar, porque aí depois, essas mulheres aí que têm filhos, os filhos vão virar tudo bandido e as filhas vão virar tudo prostituta. E esse irmão, esse crente, falava isso naquele culto cheio de gente,
E minha mãe estava nesse culto, ele sabia da separação recente, coisa de semanas, da minha mãe. E minha mãe estava do lado de uma outra amiga dela, irmã da igreja, que também era separada. E os motivos eram sempre os mesmos. Os homens traíam, ou os homens eram violentos com as mulheres e elas separavam. E percebam que esse conselho que esse ancião dá não é para as mulheres evitarem homens abusivos, não. É para os homens, porque é uma igreja ainda heteronormativa, para os homens evitarem estas mulheres. Ou seja, tem toda uma narrativa lógica baseada na religiosidade, na monogamia, que vem desse monoteísmo também, que vai fomentando um lugar, inclusive, de transitoriedade na sociedade. E essa transitoriedade, esse espalhamento geográfico dos corpos, ele pode ser físico, como a gente viu o exemplo, né, dessa rua, e ele pode ser simbólico, como uma separação dentro de um mesmo grupo, e no âmbito do desejo, querendo induzir, controlar o desejo das pessoas e sugestionar o desejo das pessoas, mesmo quando as pessoas estão ali vivendo entre si. Existe um aviso: cuidado com estas mulheres. E é sempre assim, né? O patriarcado, ele tem que fazer as pessoas ter medo de quem? Dos objetos de desejo do patriarcado. Colocar esses objetos como raivosos, descontrolados, loucos, perdidos. E isso tudo fazem com as mulheres. Inclusive na caça às bruxas, na queima às bruxas, elas pensavam diferente. Queima. Até hoje a gente vê casos assim, em que a pessoa que não pode ter a posse sobre a sua companheira vai lá e taca fogo, vai lá e mata, né? Você percebe que dentro desse sistema, o controle do corpo, não necessariamente do sexo com outra pessoa, mas do corpo, do desejo, da vontade, isso aí tá tudo em jogo. É esse objeto que se busca controlar. O que me leva a dizer uma máxima sobre a monogamia, de que, ao contrário do que as pessoas pensam, monogamia não é sobre controle do sexo. Não é sobre exclusividade sexual. O que é monogamia? Monogamia é um sistema de relacionamento onde as pessoas se relacionam somente em duas, uma por vez. Então, onde você só tem sexo com uma pessoa. É isso. Não é isso, eu diria. Eu diria que isso está contido no ser monogâmico, mas está contido para algumas partes. Ou você conhece alguém, ou então você já fez isso. Você já traiu, ou já foi traído, ou conhece alguém que já foi traída ou já traiu. Porque na monogamia, o número de parcerias não é a limitação, porque o que mais tem é essa tal de traição. O sexo extraconjugal. Quantas pessoas que vivem relações monogâmicas, principalmente com homens cisgêneros, supostamente heterossexuais, são homens que não raramente levam infecções sexualmente transmissíveis para suas parcerias, porque existe essa nuvem que fala que o contrato é de que não tenha sexo com outras pessoas, pois eles têm, não contam, é no sigilo, e às vezes esses homens supostamente heterossexuais estão cheios aí de parcerias sexuais masculinas também com outros homens cis, fazendo sexo sem proteção, fazendo sexo ali à vontade e voltam para casa, ou com qualquer outra pessoa. E nesse fazer sexo não se protegem, seja lá com quem for, e voltam para casa e aquelas companheiras, aquelas parcerias sexuais que acreditaram por um tempo de alguma forma nesse contrato da exclusividade sexual, nem tá sabendo, mas chega e tem ali um presente, né, uma infecção sexualmente transmissível. E acho que esse tipo de coisa serve pra gente pensar que a monogamia não é sobre exclusividade sexual, assim como a não monogamia não é sobre ter parcerias sexuais à vontade. Nenhum dos sistemas é sobre parceria especificamente, e é isso que eu quero chamar muita atenção. O que nós estamos falando é sobre colonização. Eu sempre penso também que se a gente quiser um sinônimo para não monogamia, porque esse termo está começando a ser politizado de um jeito esquisito em alguns espaços, o sinônimo para isso é descolonização. Quando a gente descoloniza o modo como a gente aprendeu a se relacionar em sociedade, entre as pessoas, o modo como a gente aprendeu a dar sentido para os afetos, quando isso é descolonizado, uma série de outras coisas também serão descolonizadas. Desde o modo que a gente ama, o modo que a gente se sente, o modo como a gente sente as pessoas, o modo como a gente sente o nosso gênero, entende identidades de gêneros, raça, sexualidade, classe, geografia, onde os corpos estão posicionados, relações de poder. Quando a gente entende isso e busca romper com essa lógica, transformar em vez de reformar,
A gente está descolonizando toda uma existência, toda uma história. E é nessa descolonização que a monogamia vai ser derrubada e ela vai ser questionada. Ela não cabe. Não cabe uma monogamia nesses questionamentos. Ainda a gente vê muitas pessoas que defendem o direito das mulheres, os direitos LGBTs, mas que acreditam na monogamia de um jeito muito rígido e muito forte. Por quê? Eu não conseguiria me relacionar com outras pessoas. Eu não conseguiria ter mais de uma parceria. Nem é sobre isso. É sobre a gente descolonizar a nossa posse sobre outra pessoa e da outra pessoa sobre nós. É questionar o patriarcado, o machismo e a misoginia de um jeito profundo por dentro. E eu falo por dentro por quê? Porque a monogamia é uma dessas brechas, dessas portas, ou então desses espaços fundamentais para a constituição da propriedade privada, para a constituição da ideia que a gente tem de patriarcado. O patriarcado precisa da monogamia para se manter. Assim como o capitalismo precisa do racismo, da monogamia, da transfobia e de todas essas ias, dessas desigualdades, para se manter como ele se mantém. É por isso que aqui eu quero discutir como a gente pensar em descolonizar as relações afetivas, como a gente pensar em fazer disso um processo que seja mais aberto. De que não monogamia a gente está falando? Eu estou falando de uma não monogamia descolonial, que vai buscar a descolonização, vai buscar a quebra dessas maneiras que a gente entende de ser e estar no mundo enquanto pessoa, desejo, bens materiais, porque a monogamia também é sobre posse e propriedade privada. Isso foi trazido numa colonização que eu vou abordar, né, quando eu começar a falar da historiografia, para a gente entender de onde vem. Então esse episódio aqui é um episódio sintético, cheio de um monte de coisa, para falar para vocês mais ou menos o que me incomoda, o que tem feito parte dos meus estudos. Outras pessoas, obviamente, estão também problematizando isso, problematizando muitas outras coisas. Eu quero chamar atenção para o fato de que corpos dissidentes que vivenciam a não monogamia também têm vivências diferentes do que a maior parte do sistema não monogâmico tem falado por aí. Onde entram as travestis? Onde a gente entra nesse jogo? Onde entram as pessoas trans de modo geral, as pessoas negras, as pessoas pobres, as pessoas que têm filhos? Onde essas pessoas entram? Quem é que ama estes corpos? Quem ama o corpo da pessoa com deficiência? Quem entende nesse processo inteiro como que uma pessoa neurodiversa também se comportaria? Será que as regras valem, se existem regras, porque as pessoas adoram pôr regras em tudo, né? Valem para pessoas desse grupo dissidente que eu estou falando? Pessoas gordas são contempladas nesse olhar de não monogamia? E será também que a não monogamia ela não pode servir também como uma brecha de realização de fetiches das pessoas que gostariam de ter várias relações com várias pessoas? Então elas procuram insistentemente, às vezes, realizar esses fetiches. Como? Eu vou ali, vou me relacionar com a travesti, com a mulher amarela, vou me relacionar com o homem negro, com a mulher negra, com a mulher gorda, a pessoa gorda, vou ali me relacionar com as pessoas trans, em todas essas dimensões que eu tenho falado aqui, vou ali, vou curtir, vou transar, vou ver como que é cada corpo, mas na hora que eu tiver que escolher uma pessoa para dividir, compartilhar meus planos de vida, aí vai ser aquela pessoa padrão, vai ser aquela pessoa socialmente colocada como desejável, a pessoa branca, sem deficiência, neurotípica, de classe média, seja lá como for, mas vai ser aquela pessoa que na leitura social não evoca nenhuma estranheza, nenhum nojo, nenhuma aversão. Então a gente vai ter que pensar também na monogamia enquanto um espaço também perigoso para apropriação do que homens principalmente, mas não apenas, do que pessoas oportunistas já fazem com muito brilho, com muita classe, né? Já fazem isso com muita sem vergonhice, sem pudor nenhum, e que às vezes usam de discursos não monogâmicos para continuar fazendo isso, só que numa produção maior. E retomar o tema de que não é sobre isso, né? Isso também não pode servir de um argumento de que, tá vendo, a não monogamia é a mesma coisa, porque não é. Até porque o que estas pessoas que eu estou mencionando aqui estão fazendo não é não monogamia. Isso é uma monogamia estendida, uma monogamia gourmet, uma monogamia, como dizem, né, com glitter. Então vamos pensar como que a não monogamia pode ser construída, como que ela pode ser pensada e repetindo, de que não monogamia a gente está falando quando fala de não monogamia. Que não monogamia é essa que você busca quando você quer saber mais sobre não monogamia? Quando a gente fala por aí que somos pessoas não monogâmicas, de que a gente está falando?
com quem a gente está falando, do que a gente está construindo uma narrativa. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio e todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories do Instagram. Marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio, caso você queira que o seu áudio seja colocado no episódio e eu comente sobre o seu áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.